A bola não para, está no ar para você que acompanha através do canal KTV, através da Vivo TV em São Paulo, canal 631. Vivo TV, canais 76, 554, Nossa TV, canal 53, Oi TV, canal 139. Tem lá o Instagram, siga lá o Instagram no canal KTV, @canal KTV. E no YouTube, canal KTV Brasil. Além de você já estar conectado, aproveita, vai lá no YouTube, se inscreva no meu canal. Canal do Fred Júnior, a bola não para, toda semana uma entrevista nerd falando de esporte. Pra você, aqui no canal Quer, toda quinta, 8h30 da noite, com reprises na programação. Hoje, com muita alegria, vamos falar da Seleção Brasileira de Futsal Down, que vai ter um campeonato mundial. Eu tô com o Cleiton Monteiro, que é o técnico da equipe, seleção que é bicampeã mundial. E isso é muito importante, né? A oportunidade também a quem tem síndrome de Down, né? Em relação ao esporte, à prática, né? Não só buscando, né, a performance de conquistas, né? Bicampeão mundial, por exemplo, mas muito mais de inclusão, né? A oportunidade do esporte agregar, né? As famílias participarem, a gente sabe também, isso é muito importante no desenvolvimento do jovem, do atleta também, em relação ao esporte brasileiro, isso é muito importante e é isso que a gente vai falar a respeito do A Bola Não Para. Cleiton, prazer recebê-lo aqui no programa, tudo bem? Fred, obrigado. Que é isso, cara. Pela oportunidade de estar falando do nosso trabalho, você que já acompanha aí. Sim. Há bastante tempo, então fico feliz em participar aí do programa, poder falar um pouquinho da nossa história, né, da preparação da seleção brasileira para tentar o tricampeonato para o Brasil. Oh, que legal, tem um mundial, a gente vai falar a respeito, mas antes, eu sempre gosto que o personagem conte a sua história. Sempre relacionado ao esporte, Cleiton, como que você teve a sua vida voltada aí ao esporte e ao futebol, claro? Pois é, cara, a minha trajetória começa desde os 13 anos de idade, dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, onde eu fiz meu primeiro teste, né? Hoje lá conhecido como chute inicial, era escolinha, né? Escolinha. E aí eu fui me destacando, né? Tive treinadores como Paulo Borges, Zé Maria. Sim. Cheguei a jogar até no aspirante, né? Naquela época do aspirante, onde a gente fazia as preliminares. Pra quem não sabe, até cortando o Cleiton, o aspirante, ele jogava... tinha uma partida importante em São Paulo, por exemplo, tinha um campeonato de aspirantes, o Campeonato Paulista, e era a prévia do jogo principal. Então muita gente ia mais cedo, inclusive, para ver uma bolinha rolar lá. Tinha uns jogadores que apareciam que estavam, tem um fulano de tal, tá jogando bem, vamos dar uma olhada lá no aspirante. O pessoal ia no aspirante assistir, e aí quem vai bem, claro, tem chance de chegar ao profissional. Mas era muito legal, uma pena que não tem mais o aspirante. Quando a gente reclamava que estragava o gramado, em relação também a calendário, a horários, então acabou aí sendo cortado o aspirante, né? Hoje falam no Sub-23, mas o aspirante era muito mais legal, assim, do que seria hoje, nesse momento, que quiseram colocar até no Sub-23 em horários alternativos, inclusive. Desculpa ter cortado, mas para o pessoal entender, porque tem gente mais nova que nem sabe o que é aspirante, né? Mas era uma época bacana, né? Onde oportunizava para a torcida conhecer os atletas da base. Felizmente isso modernizou, né? Não pode mais jogar, enfim. E comecei minha trajetória dentro do futebol, treinava com o Eduardo Amorim, né? Eduardo Amorim. Depois Nelsinho Batista, então a gente fazia alguns jogos, treinava junto com um profissional. E aí acabei indo para fora, fui pro Botafogo da Paraíba, Guarani, Portuguesa, e encerrei minha carreira no Hamilton, em 2005, no Canadá. Caramba, no Canadá? No Canadá, Como cara. Como foi você parar no Canadá, Cleiton? Foi uma história, comigo no futebol é tudo meio louco assim, né? Eu já tava pensando em parar, eu tava com problema no tornozelo. Você jogava em que posição? Ponto esquerda. Ponto esquerdo. Naquela época tinha um ponto, né? Tinha que cruzar a bola. Comecei como lateral esquerdo, meu primeiro treino foi como lateral e eu subia muito. E o treinador, você faz muito gol. E o engraçado é que na época eu nunca tinha colocado uma chuteira no pé, cara. Minha primeira chuteira foi dentro do teste do Corinthians. Caramba. E na época o treinador me perguntou... Nem um quichute assim, Cleiton? Que antigamente tinha um quichute. Tinha nada. Naquela época, criança, a gente que morava em periferia mesmo, lá era aqueles campos de terra preta. Sim. Você jogava descalço, pouco tênis, o bamba na escola. Era que chute também um pouquinho para ir para a escola, mas não era para jogar, né? Cara, e foi a minha primeira vez que eu coloquei uma chuteira no pé, não sabia nem andar direito. E aí eu subi, o treinador falou, você faz muito gol para ser lateral, vou te colocar de ponta esquerda. E aí começou a minha trajetória, fizeram uma seleção, até hoje eles fazem, né, da escolinha, para representar o Corinthians em alguns amistosos, e assim foi a minha trajetória dentro do clube. E todo o Canadá? Corinthians até hoje. E o Canadá? O Canadá eu já estava pensando em parar de jogar futebol, e aí eu tive uma proposta de um empresário que era casado com uma brasileira, ele é inglês, e falou, olha, tem uma proposta para ir para o Canadá, é um mercado novo que está se abrindo em 2005. E fui para o Canadá, né, eu e mais 3 brasileiros, fomos em 4, né? O esquerdinho que jogava na Espanha, ele foi direto, eu, o Cícero e o Marcelo, saímos daqui do Brasil.
E foi diferente, cara, assim, cultura diferente. Eu tive um choque cultural muito grande, né? As coisas lá que a gente só vê em filmes, na realidade, né? E hoje eu sinto, eu sei a diferença de morar num país de primeiro mundo, é que a gente podia ser primeiro mundo, cara. Sim. Infelizmente a gente não tem quem governa para não entrar em detalhes políticos, mas assim, lá é tão fácil as coisas que você se assusta com a facilidade do que é, o respeito que eles têm com vocês, educação, né? né? A educação, lá você tem por direito ter sua casa, seu carro, o seu emprego, então assim, é bem diferente daqui. Uma das coisas que eu não entendo até hoje é você eles importam produtos daqui, lá você paga mais barato do que aqui dentro do seu país. Então, são questões que a gente vivenciou na realidade, né? E joguei por 1 ano lá e teve algumas questões. Hoje o clube ele faliu, descobriram que ele era lavagem de dinheiro, enfim. 2006, quem quiser puxar lá, acho que foi a última trajetória do clube, né, nos campeonatos, mas era um time legal, muitos croatas jogando, né? Então, assim, para mim foi uma experiência muito gratificante. Não sabia falar a língua, cheguei lá, não entendia nada, né? Dou um exemplo que o treinador falava, Gazes, vamos, Gazes. Eu falava, tá mandando correr. Era incentivar, eu pensava que tinha que correr, imagina, né? Mas foi uma passagem muito bacana, marcante, assim, aprendi muitas coisas lá e o futebol era bem diferente. Tinha mascote, tinha um narrador que... Igual os Estados Unidos, né? Em NBA. Fazia assim, a festa ali, né? Lá realmente eles veem o futebol como festa. Hoje profissionalizou mais um pouco, mas a essência era totalmente diferente daqui do Brasil. O Canadá que vai ser sede de Copa junto com os Estados Unidos, com o México, né? O Canadá que estará na Copa do Mundo agora, em 2026, né? Exatamente. Aí voltei para o Brasil em 2005 e fui participar de um evento do Telhapai. Estilo Teleton. Sim. Era uma cópia fiel mesmo do Teleton, mas aí infelizmente depois acabou não dando certo. Mas o primeiro foi dentro do Pacaembu, né? Eu fui convidado para levar o Master do Corinthians. Na época era Viola, Dinei ainda no auge ainda. Sim. Os caras estavam parando, mas estavam no auge. Wilson Mano, o Márcio Bittencourt. E aí nós jogamos contra a seleção brasileira de futebol para atletas com deficiência intelectual, não síndrome de Down. Tá. Para o pessoal de casa entender, são atletas de alto nível, né? Aqueles que vão para Paralimpíadas, né? Então aquele nível que você nem percebe que tem deficiência intelectual. Cara, e para minha surpresa, o Corinthians no auge, aí levei a Gaviões da Fiel para tocar. O jogo foi no Pacaembu, narrado por Silvio Luiz. Os eventos internos dentro da Band, Canal 21 naquela época, né? Canal 21. Como se fosse a Sport TV, para o pessoal de casa entender. E aí foi feito o evento, cara, e aí nós participamos, perdemos para a seleção brasileira. Perderam? Perdemos de 5-2 no Pacaembu, e ali foi caramba. E na minha visão, quando eu não tinha um conhecimento de causa, né? Em como muitas pessoas não têm hoje, quando você fala de deficiência, o pessoal fala que é físico ou visual, é o que aparece, né? Que vão para Paralimpíadas. O deficiente intelectual, se você coloca no nosso meio aqui de alto nível, você não consegue perceber características, né? E o futebol é a mesma coisa. Eu tenho atletas hoje de seleção brasileira que jogaram em time profissional de titular, no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo. O nível de futebol deles são essas, né? E aí acabou o evento e eu fui convidado a levar um evento para Pai de Osasco, porque estava naquela época fechando, com denúncias. E meu pai mora em Osasco até hoje, né? Minha família, parte do meu pai. E aí eu fui bater na Pai lá e falei, olha, eu tô aqui para ajudar, eu fiquei sabendo que tá para fechar, meus pais são daqui, minha família é daqui, quero ajudar. Depois de 3 semanas eles me ligaram, você pode vir aqui conversar com a gente? Olha, o que você pode fazer? Aí me deram um estatuto falando, olha, você vai ser diretor social, você topa? Eu nem sabia o que diretor social fazia. Aí eu peguei o estatuto, comecei a ler e falei, não sei. E lá no fundo tinha eventos. Falei, acho que eu me encaixo aqui, trago o Corinthians, trago os artistas, os amigos do futebol. E assim foi feito. Mas para você organizar o evento, cara, no mínimo 6 meses. É agenda de jogador, é estádio, liberação, enfim. O que eu vou fazer em 6 meses? Cleiton, e os caras não vão de graça também, né? Exatamente. Tem essa parte aí também, né? Tem que ter uma... Então, principalmente por uma causa que era tudo desconhecido, né, na época. 2008, cara, eu nunca esqueço disso. E aí, eles me deram uma chave de sala de aula. Falaram, olha, enquanto isso, toma. E aí, para minha surpresa, eu chego, quando eu abro a sala, 40 alunos olhando para minha cara. Igual nós estamos olhando aqui um para o outro. Eu falei, pô, e o que eu vou fazer agora, né? Sentei, eles entravam às 8 da manhã, saíam às 5. Café, almoço e café da tarde para ir embora. Eles ficavam montando aqueles legos para tentar vender, para justamente a Pai não fechar. E aquilo me incomodava. Eu falei, eu não vou ficar aqui das 8 às 17 fazendo Lego, preciso fazer algo diferente. Aí tive a ideia de pegar uma escola emprestada do lado da prefeitura de Osasco para poder dar aula de educação física para eles, né? Aí minha primeira surpresa foi,
alunos de 40, e não era só deficiente intelectual, síndrome de Down, tinha deficientes físicos também, né, autistas também. Nunca tinha pisado numa quadra. Caramba. E nunca tinha feito uma aula de educação física, muito menos uma atividade esportiva. Sim. E ali começou a minha trajetória, assim, um contato do dia a dia. Só que foi tudo muito rápido, Fred, assim, questão de meses, né? Eu estava ainda tentando, volto pro futebol, não volto, e como conheci o Márcio Bittencourt, naquela época ele tinha assumido o profissional, treinador tampão, né? Não sei se você lembra dessa época. E aí eu falei, pô, Márcio, deixa eu treinar lá, tal, você tá com um treinador lá. Ele falou, olha, o que eu posso prometer é, se eu for efetivado como treinador, eu deixo você treinando lá e depois a gente vê o que pode acontecer. E aí o Márcio acabou não ficando, e aí eu realmente parei de jogar futebol. E aí eu tive o convite para trabalhar na CBDI, né? Como durante o ano, também estava com só explicar a CBDI, Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais, né? Filiado ao Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí eu também tive a proposta, falei, olha, também estava com dificuldade de conseguir recursos, né? Posso fazer evento. Trabalhei um ano lá sem ser contratado. Se você fizer evento, você tem uma porcentagem lá. E começou minha trajetória assim. E aí tem o Roberto, que é o coordenador da natação, que ele tem uma equipe de síndrome de Down, tanto atletismo, natação, futsal. Ele falou, pô, já que você é do futebol, você não quer treinar os meninos lá? O treinador que tá lá, os pais não estão gostando, né? Falei, tudo bem, vamos fazer a experiência. Para mim vai ser um laboratório, treinar o dia a dia com os atletas, estar dentro da confederação, trabalhando nas outras modalidades. Ainda eu não era o coordenador do futebol e nem do futsal. E aí foi, cara, eu lembro que meu primeiro treino, assim, eu falando a linguagem convencional do dia a dia do futebol, chamei eles para conversar, olha, eu me apresentei, sou do futebol, tal, joguei no Corinthians e algumas outras equipes. E eles olhando para minha cara, vamos treinar, tal. E eles olhavam assim, parecia que eu estava falando chinês, japonês, porque eles não entendiam nada do linguajar convencional, né? E aí eu falei, bom, acendeu a luzinha amarela. A primeira coisa que eu tenho que fazer é falar uma linguagem que eles possam entender. Aí eu fui estudar, fui fazer curso, né? Fui entender o que era a deficiência. E aí quando eu tive a certeza de que realmente era a deficiência, até onde eu podia chegar, ali já no dia a dia com eles, eu falei, não, eu já sei o que eu vou fazer. Eles têm que ser tratados como atletas, eles vão competir, eles vão participar de competições, de viagens. E aí o Adilson, que é o presidente da CBDI, me deu a oportunidade de ser o coordenador da modalidade, né? Então, eram dois desafios. Uma coisa era você organizar a competição dentro de uma confederação, um modelo real, né, das competições. E aí foi feito. Eu fui entender, falou, vou montar o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, quais são as dificuldades? O futsal hoje, ele não é modalidade paralímpica ainda, então a gente tem muitas dificuldades de conseguir o recurso. Sim. Né? A CBD, lei de incentivo, né? Exatamente. A CBD ela recebe o recurso do Comitê Paralímpico Brasileiro, mas eu só posso usar para as modalidades paralímpicas. Né? As outras eu tenho que buscar outros caminhos, patrocínio, lei de incentivo, emenda parlamentar, enfim. Então a gente tem muita dificuldade até hoje para conseguir recursos. E aí eu fui reestruturando as competições e fui melhorando os treinamentos na nossa equipe. E aí eu fui pegando, né, embasamento, e a família me deu muito trabalho, cara, para entender todo esse processo, mas eu falei, não, o processo tem que ser esse, né, eles vão participar de competições. E aí comecei a colocar na cabeça da equipe que eu treinava, né, o conceito de futebol, e aí foi dando certo, e aí eu tive uma ideia, né, claro que sempre as ideias que eu tenho, tem o aval da nossa presidência, né, a hierarquia do presidente Adilson. Falei, eu preciso fazer algo diferente, né, o que eu posso fazer diferente? Como eu tinha jogado no Corinthians na época, liguei, o Dualib era o presidente ainda, falei com a direção que eu conhecia da minha época, né? Falei, tem um projeto bacana assim, pô, não é interessante o Corinthians ter um time de síndrome de Down? Pô, como assim um time de síndrome de Down? O síndrome de Down joga, né? Então era a dúvida que todos têm até hoje, muitos têm essa dúvida ainda. E aí me falaram, olha, vai ter eleição, então manda o projeto é legal. E precisa ver se o Dualib vai continuar ou se entra o Andrés, enfim. Aí acabou entrando o Andrés. Falei, ferrou, porque eu não conheço o Andrés, eu não conhecia a gestão nova do Corinthians, né? Mas aí as coisas trabalham, né? Deus trabalha em caminhos que a gente menos imagina. E aí um dos diretores, que é o Edinho, que está no Corinthians hoje, do futsal, o tio dele foi que tinha montado a associação da JR, né? E aí eles saíram, então o Roberto e a Cristina que tomavam conta, quando eu fui convidado para trabalhar lá. Aí ele falou, olha, o Edinho se serve. O Edinho entrou, ele é dessa nova gestão. E aí eu liguei pro Edinho, e ele falou, pô, que legal. Eu falei, Edinho, o projeto tá aí, mas eu mandei na gestão do Dualib, tinha eleição. O que você acha? Ele, cara, eu vou falar com a diretoria do Corinthians. E aí eles aceitaram, né, de montar o time. E o Corinthians foi a referência mundial de ter um time de síndrome de Down. Mas o Corinthians vai jogar contra quem? Pera aí, Cleito. Vamos fazer esse mistério com quem o Corinthians vai jogar, essa sequência?
A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a bola não para. O assunto tá bom, a conversa tá boa, mas vamos falar ainda mais com o Cleiton Monteiro, que é técnico da Seleção Brasileira de Futsal Down, que busca o tricampeonato mundial. Agora em março, ele vai falar também. Já voltamos. A bola não para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda quinta-feira, uma entrevista inédita a partir das 8h30 da noite. Você acompanha aqui no Canal K. Um entrevistado falando da sua modalidade, do seu esporte, destacando os feitos, as conquistas, também as decepções, derrotas. Mais uma história bem legal para você acompanhar. Aqui no Canal K, espero você. A bola não para, está de volta para você que acompanha através do canal KTV, através da Vivo TV, canal 631 aqui em São Paulo, Vivo TV canais 76, 554, Nossa TV canal 53, Oi TV canal 139, tem lá o Instagram, @canal KTV, YouTube, canal KTV Brasil, tá conectado? Vai lá no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você aqui no Canal K, toda quinta, 8h30 da noite, com reprises na programação. Eu tô com o Cleiton Monteiro, que é técnico da Seleção Brasileira de Futsal Down, que é bicampeão mundial, busca o tricampeonato agora em março, e o Cleiton está contando toda a sua trajetória, não só a trajetória pessoal, mas também da Seleção Brasileira, como chegou a trabalhar com a Seleção Brasileira de Futsal Down, todo esse caminho que ele está fazendo, toda essa trajetória é muito importante, porque é um espaço legal, e o Corinthians abriu as portas. Aí o Cleiton estava falando sobre isso antes de irmos ao intervalo. E aí o Corinthians abriu as portas, né, Cleiton? E aí que começa realmente algo se tornar mais sério, seria isso, Cleiton? Foi, aí deu mais visibilidade, né, para nossa modalidade, aí outras equipes também. O Santos foi a segunda equipe a ter um time, hoje nós temos Ponte Preta, Guarani, Ituano. Legal. O Romário aí tá tentando montar um time lá no Rio. Agora que ele é presidente do América, eu vou ficar no pé dele, né? Agora ele tem que montar, não tem mais desculpa. Porque ele abraçou a causa, ele tem uma filha com síndrome de Down e ele também abraçou a causa, né, Cleiton? E o Romário é parceiro, cara, ele nos ajuda bastante, então, assim, deve ir, né, se Deus quiser, nas finais lá na Turquia, o mês que vem. É na Turquia o Mundial. Mundial é em março, na Turquia. E aí o processo começou a evoluir, as competições nacionais foram criadas, e em 2017 foi criada a primeira federação internacional, que é a FIFS, né, como se fosse a FIFA. Tá. E aí o Brasil, infelizmente, ficou fora do primeiro Mundial em 2017. Era classificação, não classificou ou não deu para participar? Não, a gente não conseguiu, não tinha classificatória, né, era só inscrição, mas o Brasil não conseguiu o recurso. Então a gente tentou fazer uma vaquinha virtual, infelizmente a gente não conseguiu. E aí eu tive o convite, né, junto com o presidente Adilson, para estar na Federação Internacional, para coordenar a modalidade no mundo, sem participar do Mundial, pelo trabalho que a gente realizou aqui no Brasil. E aí minha primeira exigência foi trazer o segundo Mundial para o Brasil, porque talvez a gente ficaria de fora no outro, com certeza, porque ninguém conhecia. E aí foi a virada de chave do futsal down no mundo, em Ribeirão Preto, em 2019, o Brasil na sua primeira participação. Primeiro jogo, pegamos a Argentina de cara, vencemos a Argentina. E tem rivalidade também? Nossa, muito, não tem noção, cara. E aí hoje eu sei a famosa frase do Galvão Bueno, né? Como é bom ganhar da Argentina. Realmente é, cara. Você não tem noção de como é ganhar da Argentina. E aí, em 2019, o Brasil se torna campeão mundial pela primeira vez, em sua primeira participação internacional. Então, para mim, como pessoa que acreditou no trabalho desde o começo, ser campeão em nosso país, porra, não tem coisa melhor do mundo. Você ser campeão mundial dentro do seu país, com o ginásio batendo recorde de público, que ninguém acreditava, o pessoal da Europa veio. Fala assim, como que vocês conseguiram isso, né, cara? Até hoje eu falo assim, é coisa de Deus mesmo, porque a primeira final entre Portugal e Itália, você contava na arquibancada as pessoas. Quantas pessoas estão assistindo? Né? E era família, né? Sim. E o Brasil, assim, foi uma coisa tão mágica, Fred, que você olhava assim, o ginásio lotado, o Brasil ganhando o primeiro tempo da Argentina, diferença de 5 gols, no segundo tempo a Argentina encostando. Falei, cara, que loucura, e não sabia quem ia ganhar. Enfim, assim, a história do Mundial do Brasil dá um filme, assim, sabe? Aí... Quantas equipes foram nesse Mundial, Cleiton? 7 países. Legal. Né? E eu lembro que na final eu não conseguia dar treino. No dia da final, a gente foi treinar de manhã. O meu goleiro, que foi eleito o melhor do mundo, a bola passava, cara, assim, de tão nervoso que ele tava. Caramba. Falei, pô, Rafael, minha avó com 80 anos pega essas bolas, cara. E aí tem aquela história mágica do vestiário, né? Que a gente fala que o vestiário é mágico. Ele ia pro jogo reserva, ele ia entrar na reserva. Falei, não, não tem como ele conseguir entrar. Sim. Né? E o meu segundo goleiro, que era o Danilo, ia entrar jogando. E aí os bastidores, acontecem aquelas coisas mágicas, né? Eu tenho o Fabiano, que ele não fala, tem 51 anos, que era o goleiro do Santos. Imagina 50 anos, como é que você fala da síndrome de Down. Cara, e aí
com aquela coisa louca, eu não consegui dar o treino. Falei, preciso saber o que eu vou fazer de algo diferente. Coloquei ele na pré-eleição, ele foi o primeiro. Falei, olhei assim, falei, caramba. Ele não fala. Eu comecei a contar toda a história das dificuldades nossas. Sim. Eu falei, Fabiano, se você for campeão mundial, você vai oferecer pra quem? Eu sabia que ele não ia falar. Sim. Cara, sempre eu falo, arrepia. Ele levantou, olhou pro céu e falou pro meu pai, que mora no céu, e pra minha mãe, que nunca me abandonou. Caramba. E aí, todo mundo começou a chorar. Falei, cara, aconteceu um milagre aqui. Sim. E aí, o Rafael, que ia pro banco, ele levantou, ele, professor, olha pra mim, me dá um abraço. Acredita em mim que eu vou pegar tudo. Eu falei, então você vai entrar jogando. Sabe aquelas coisas mágicas, né, dos bastidores? E aí, cara, quem quiser puxar na internet, tem lá o vídeo de homenagem com as defesas do Rafael. É incrível o que ele fez no jogo na final contra a Argentina. E aí o Brasil é campeão mundial, depois a gente embarca para o Peru, para o segundo, também campeão mundial, em cima da Argentina, de novo. Né? Então, assim, até 2 mundiais o Brasil está invicto, nunca perdeu um jogo. E, assim, jogando futsal de alta qualidade, né? Então, a gente conseguiu, há 16 anos que eu trabalho com o futsal DAO, ninguém acreditava. Hoje eu faço amistoso contra o Corinthians, que foi campeão da Liga Nacional, o time profissional, fizemos um evento contra eles. Eu jogo com sub-15, eu jogo com 13, 14, 11. E assim, para amadurecer a minha equipe, treinando com equipes normais, né? Sim. E isso está fazendo a diferença na preparação para o Mundial. Então, assim, a seleção hoje ela está muito mais preparada do que os outros mundiais, né? É claro que sempre respeitando os outros países, o sorteio vai ser daqui 2 semanas. Eu vou divulgar quem vai ser os convocados, né, para a seleção. A gente está final de documentação, então para não ter nenhum problema, a gente vai só divulgar quando tiver tudo certinho. Okay. 4 atletas novos surgindo, 4 que foram bicampeões estão fora. Tem aquele processo de mudança de atletas. Então, assim, o DAO é diferente do convencional, né? Você pega o DAO, você precisa conhecer o atleta como o convencional, sim, mas o DAO tem essa característica porque eles são treinados por outros atletas. Chega na seleção a outra comissão técnica, mas assim, graças a Deus, o trabalho de 16 anos, até com as outras equipes também, eles têm um entendimento que para estar na seleção brasileira eles precisam ralar nas suas equipes para poderem estar numa seleção, e com outra comissão tem que ter respeito. Então, quando os atletas chegam na seleção hoje, eles têm que estar preparados, não sou eu mais que prepara. Né? Então, isso é legal que todas as equipes entendem esse entendimento e a seleção está bem preparada para o Mundial, se Deus quiser. Hoje no Brasil, quantas equipes praticando futsal down? Nós temos mais de 40. É claro que nem todas conseguem participar por dificuldades de recursos. Tem um campeonato de São Paulo, o time da Paraíba não consegue vir, mas nós temos atuante 40 equipes e mais de 20 equipes de base, com atletas de 7, 8, 9 anos, que é uma coisa que eu posso, se eu sair da CBDI hoje ou da seleção, eu estou com consciência tranquila que fiz um bom trabalho junto com a CBDI, porque a gente criou a base. Né? Essa geração de seleção, ela não tinha geração, era Neymar, era Messi, Cristiano Ronaldo. Hoje esses meninos tem 9, 10 anos do futsal down como referência. Exatamente. Ela quer ser igual o Rafael, que foi eleito o melhor do mundo. O Renato, que foi o atleta 2 vezes melhor do mundo, né? Então, assim, a gente está num caminho bem legal. Nós temos patrocinadores que estão acreditando na gente. Quais são, Cleiton? Eu tenho a Gillette, que é uma empresa americana. Sim. E tem uma Capa, né? Que é a empresa italiana que veste o material da seleção. O Romário, senador, nos apoia bastante. O presidente Edinaldo e a CBF também estão nos apoiando em todos os sentidos, né? Então a gente fica muito feliz que está caminhando. 16 anos de luta, muita história, ainda falta muita coisa, né? E ainda falta uma empresa brasileira acreditar no nosso país. Porque eu tenho uma empresa italiana, uma empresa americana e não tenho uma empresa, né, para patrocinar brasileira. Então, a gente espera que mude esse conceito também, que as empresas acreditem na nossa seleção, é brasileira. Sim. Somos bicampeões mundiais, referência mundial. Países como Rússia, Estados Unidos me ligam querendo saber, pô, o que vocês fazem, né, de diferente? Porque, assim, eles olham a seleção brasileira jogar hoje, Fred, igual uma equipe normal. Não tem diferença os treinamentos. É claro que muda a intensidade, mas o conceito, eles trabalham meia quadra, faz o 3-1, ataque, defesa. Então, assim, eles sabem jogar o futsal. Então, vira exemplo, principalmente para as famílias, que eles acreditam nos seus filhos, né? E quando eles olham a seleção brasileira jogar, falam, pô, meu filho não vai conseguir jogar assim. Vai, porque eles também não conseguiam jogar, quando não sabia amarrar tênis, não tinha coordenação. Mas é um trabalho de formiguinha, eu estou há 16 anos trabalhando com eles, né? Então, a gente viaja o Brasil todo, né, com bastante dificuldade para mostrar isso para as famílias, né? Eles falam, pô, qual é essa metodologia de trabalho? É a prática, é a vivência. Então, vocês têm que ver. Uma coisa é eu falar, uma coisa é mostrar foto, é vídeo. Uma coisa é você ver a seleção brasileira e falar, tá vendo? Eles são capazes de fazer isso, seu filho também consegue. Então, essa é a ideia e a mensagem que a CBD quer passar para o Brasil e para o mundo, né? E para o treinador? Porque o treinador também não é fácil ser treinador, hein, Cleiton? Em qualquer nível.
E para escolher os titulares, os reservas, como que funciona nesse momento assim? Porque a gente brinca no futebol convencional, né? O treinador no campo, por exemplo, tem 11 amigos, hoje são 11 reservas, 11 colegas e o resto tudo pé da vida com o treinador, hein, Clay? Aqui também acontece a mesma coisa. Eu já fui cornetado esses dias aí por alguns pais que você conhece há anos. Pô, não levou meu filho, mas a gente entende, a gente sabe que pai, né? Mas assim, a gente tenta fazer e levar o melhor sempre. É claro que o DAO tem essa questão, né? Às vezes você encontra um atleta individualmente bom em uma equipe, mas ela não sobressai no coletivo. Eu acho que o convencional também é assim. Mas o DAO é muito mais, porque o coletivo é que faz a diferença, principalmente no futsal. O conjunto, o individual eu uso, que tem que decidir na hora ali. Uma tomada de decisão que você tem que... Mas se não tiver o coletivo... A diferença do Brasil hoje, né? Ela não tem diferença nenhuma, tá, gente? Em termos de treinamento, nada. Sim. Mas eu acho que o conjunto é o que se sobressai, por enquanto, diante das outras seleções. Então, é o conjunto. Então, a gente é cornetado. Pô, não levou o menino lá da Ponte, do Ituano, do Corinthians. Mas, individualmente, ele é bom, mas não se enquadra dentro de um conjunto. Eu experimentei 28 atletas para tentar modificar. São quantos para ir para o Mundial? São 13. Desses 13, 4 são novos. Tá. Outros poderiam estar individualmente até melhor um pouquinho do que alguns que já estão, mas o coletivo faz bastante a diferença. Então essa é a resposta para vocês que me cornetam ali, é o coletivo, é diferente. A gente entende, entra por aquecer aqui, porque se eu for ligar também a gente fica louco. Você não consegue montar o seu time. Dá raiva, porque, pô, eu tô há 16 anos trabalhando, os caras cornetam, mas faz parte. A gente já tem experiência aí do futebol, desde os 13 anos eu estou no esporte, então a gente sabe como funciona. Mas o que eu posso dizer é que a seleção está muito mais preparada do que os 2 mundiais que a gente participou. Como um cara que jogou bola, como o profissional do futebol, que depois vai para uma seleção brasileira de futsal down, e como um ser humano, o que você aprendeu, o que te agregou na sua vida? Qual a sua visão que mudou para você, Cleiton, do que você pensava do que é hoje? Eu resgatei a essência verdadeira do esporte, que a gente sabe que, falando do convencional, a gente perde muito. A gente sabe que a gente que é do futebol, a gente sabe os bastidores das coisas certas, das coisas erradas, né? Hoje o futebol para mim virou negócio, né? Você não pode mais treinar. Eu lembro que quando eu comecei no Corinthians era ponta esquerda, se eu não soubesse cruzar a bola, eu não jogava, cara. Minha função era cruzar a bola, era a parte técnica, era a parte tática, muito mais a parte técnica. Hoje você não pode treinar mais, né? Sim. Por todos os conceitos aí. Mas eu resgatei a essência do amor verdadeiro, da amizade, do companheirismo, né? Eles são... Um se machuca, um se preocupa com o outro. É claro que eles têm ali entre eles se cobram. A competição entre eles. Mas assim, quando você coloca a camisa amarelinha, você fala, cara, eu tô representando o meu país, mesmo sem apoio, né? É uma emoção muito grande para quem já tem experiência de como jogador ou como treinador, seja qualquer modalidade. Você está num país diferente, representando o seu país, representando o Brasil... Mesmo sabendo, dói um pouquinho, porque a gente fala, caramba, eu não tenho tanto apoio como eu gostaria, eu não tenho um patrocinador brasileiro que me apoia, mas eu tenho empresas e pessoas que acreditam em mim. Então, são por elas e por esses atletas que mudaram todo o conceito, né? Eles não acreditavam que um síndrome de Down pudesse jogar em alto nível ou fazer esporte, né? Há 50 anos atrás, a maioria, você pegava o Down gordinho, né? Característico, por quê? Não fazia esporte, a família não acreditava. Ah, meu filho vai fazer educação física para quê? Para quê? Primeiramente, o esporte é saúde, né? E muda a pessoa, o esporte muda. Eu falo que os professores não gostam muito que eu falo isso, mas o esporte hoje é o melhor meio de educação para mim. Porque até para brincar na rua, se você não tiver respeito, se você não tiver disciplina, não entender o que é o futebol, você não joga, você não brinca. Né? Então, eu acho que o esporte ainda é a melhor ferramenta para a educação em todos os sentidos. Né? Então, graças a Deus, o DAO vem evoluindo e a cada ano eles são atletas. Hoje você vê o atleta se cuidando com o nutricionista, coisa que ninguém imaginava. Preparação física, que falam para eles, se vocês não se cuidarem, vocês vão ficar para trás. Que essa geração nova, os caras é nutricionista, são clubes de futebol com olhares diferentes, né? Então, a gente está no caminho certo e vamos fazer de tudo para trazer o tri para o Brasil. E a gente vai ficar na torcida. Cleiton, prazer recebê-lo aqui no programa. Boa sorte, sucesso para a seleção. E vamos falar mais vezes aí, com certeza, para a gente divulgar ainda mais os trabalhos que estão sendo realizados aí. Não, se Deus quiser. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho, né? Vocês também da imprensa fazem parte desse processo para mostrar para o mundo. Eu acho que é importante mostrar o que realmente o futsal down é capaz de mover montanhas, né? Então, o Brasil hoje é referência mundial. Agradecer a todas as pessoas que nos apoiam diretamente e indiretamente. E você pelo espaço aí. A gente já se conhece, já fomos vizinhos, né? Vizinhos, verdade. Se encontramos no elevador uma vez, pô, acho que eu te conheço há muitos anos atrás. Então foi bem legal e te agradeço pela oportunidade. Se Deus quiser, vamos voltar aqui com a taça, aqui com os meninos. Opa.
Será um prazer. A gente agradece de coração. E as pessoas que estão em casa nos acompanhem lá, só de estar Futsal Down. Os jogos vão ser transmitidos, né? Depois eu vou te enviar o link para você divulgar. Divulga. E vamos criar uma energia positiva para o Brasil voltar lá, tricampeão mundial, se Deus quiser. Com certeza. Agradecer o Cleiton Monteiro, que altera a Seleção Brasileira de Futsal Down, aqui no A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre convidado e inédito falando de esporte. Para você. Até lá.